Olá, sejam todos muito bem-vindos novamente ao programa Saúde e Bem-Estar aqui pela TV Grandourados. O nosso programa hoje vai falar sobre ansiedade social ou fobia social. Você sabe o que é isso? Quem vai explicar para a gente é a doutora Elizabeth Castelon, ela que é graduada pela Unifesp, que é a Universidade Federal de São Paulo, com doutorado em neurologia na Alemanha. A doutora Elizabeth, vocês já conhecem porque faz algum tempo que ela já vem participando conosco nos programas e também escrevendo artigos para a nossa revista do Farol. Então, se você gosta dos temas que abordamos aqui no programa, é só você procurar uma das nossas edições, que nós temos alguns pontos de distribuição da revista aqui na cidade, ou então através do Facebook, Revista do Farol. E aí você vai poder acompanhar todos os artigos que ela escreve. Neste mês de maio, ela escreveu sobre suicídio. Temos outros artigos aqui interessantes, como Pânico, que ela também escreveu. E você pode acompanhar todo esse material no YouTube ou então através do Facebook da Revista do Farol e TV Grandourados. Então acompanhe conosco esse programa e tire todas as suas dúvidas sobre fobia social. Em 5 segundos, você vai conhecer o potencial do seu cérebro. Aos 17 anos, ela foi aprovada em 9 vestibulares federais. Você sabe a diferença deste cérebro para o seu? Treino. Supera. Ginástica para o cérebro. Treine seu cérebro. Vá mais longe. Faça uma aula grátis. E o programa Saúde e Bem-Estar, sempre aqui na clínica da doutora Elizabeth Castelon, que abre um espaço para a gente levar até você informações tão importantes. Hoje o que nós vamos falar nesse programa é sobre o transtorno da ansiedade social. Doutora, o que é, doutora, a ansiedade social? Ou fobia social, né? Isso, ansiedade social ou fobia social. Como o próprio nome diz, é o medo da sociedade, vamos dizer assim. Então, ele é um medo de estar em situações onde eu seja o centro das atenções ou onde eu vou estar sendo muito vista, né? Então, uma situação típica, uma situação típica é falar em público. Né? Então esse seria talvez o mais comum. Eu tenho vergonha de falar em público e aí eu entrei num emprego onde eu tenho que fazer apresentações para o grupo lá toda semana, eu tenho que mostrar o resultado dos meus trabalhos, etc. Então o medo de falar em público seria o mais comum, mas ela pode ser muito além disso. Ela pode ser, por exemplo, eu tenho medo de comer em público. Eu tenho medo de ir para uma praia, vergonha de estar na praia, porque eu estou com uma roupa um pouco mais, né, onde eu mostro mais o meu corpo. Dançar em público, ou qualquer coisa. Às vezes até eu posso, assim, nem saio de casa porque eu não quero, por exemplo, eu vou ter que cumprimentar o vizinho. Eu tinha um paciente que, eu tive várias histórias. Ele saía de casa às 5 horas da manhã, que era para não ver ninguém na rua, para que ele pudesse ter que cumprimentar. Porque se cumprimentar a pessoa na rua já era uma vergonha. Muitas e muitas crianças que não querem ir para a escola, ou adolescente que não quer ir para a escola porque tem a fobia social. É uma coisa assim, é esse medo de estar nessas situações onde você vai ser observado. Que então por trás disso está o medo, principalmente o medo do ridículo, o medo de ser excluído, o medo de ser, enfim, de ser colocado como ridículo, de ser visto como palhaço, de fazer uma apresentação feia. Às vezes tem aquelas pessoas que ficam muito vermelhas, né? Então eu tenho muito medo de ficar com esse rubor, tenho medo de engasgar, tenho medo de tudo isso. Isso me remete a uma situação quando eu fazia faculdade e tinha que apresentar os seminários, era um transtorno, era muito difícil lidar com essa situação. Então, você falando tudo isso, eu lembrei desse período, mas foi uma conquista. A gente vai trabalhando essa situação e falando, não, eu tenho que fazer, eu tenho que conseguir, todo mundo vai também passar por isso, né? E a gente vai superando. Mas como, doutora, diferenciar uma situação assim, dessa fobia social, de uma timidez? Porque também dá a impressão que a pessoa tímida já por si própria já sente essa fobia, né? Na realidade é uma timidez excessiva, então a diferenciação não é tanto que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Na realidade eu começo um pouco tímido, mais tímido, mais tímido, mais tímido, mais tímido, e chego na fobia social.
né? Então a fobia social nada mais é do que essa timidez excessiva. Né? Então é uma timidez que te faz sofrer muito, porque eu posso ser tímida e eu estou numa festa, eu fico quieta. Toda timidez está associada à insegurança, está associada ao medo de errar, está associada ao medo do ridículo, mas de alguma forma eu consigo racionalizar aquilo e dependendo da situação, tá, então tudo bem, já que tem que falar em público eu vou lá e falo. Mas na fobia social isso é muito mais exagerado, isso é muito mais intenso. E existe algum trauma que pode levar a pessoa a sim. ter? Sim, com certeza, E quais são os traumas? Por exemplo, eu acho que principalmente as más experiências na infância, né? Por exemplo, se eu fiz uma apresentação na infância e riram de mim, eu estava lá no palco e de repente eu tropecei, né? Tem que tomar muito cuidado com essa coisa de criança. Ou às vezes não precisa nem ser um episódio único, mas por exemplo, eu ouvi minha vida inteira que eu era feia, que eu era gorda, eu ouvi minha vida inteira que meu cabelo era horroroso, eu ouvi minha vida inteira que minha postura era horrorosa, ou que minha voz era feia. Os adultos são terríveis, né? As pessoas são... Eu fico com muita raiva disso, né? Às vezes a gente chega a mãe na consulta falando, olha, ele é meio... a cabeça dele não acompanha, ele é lento da cabeça, não, porque ele tá gordo, horroroso, ele tá muito gordo, ele tá não sei o quê. A pessoa sabe que ela tá tendo essas dificuldades. Mãe e pai, não fiquem falando isso. Não fique falando isso. O seu filho, ele já tá sabendo dos problemas que ele tem. Veja as coisas boas que ele sabe fazer. Valorize aquilo que ele tem de bonito. Ou ele tem um corpo bonito, porque ele tem a testa bonita, tá? Então pelo menos a testa é bonita, a sobrancelha é bonita, ou pelo menos ele sabe desenhar um pouco, alguma coisa, procure. Não existe ser humano que não tenha nada que ele saiba fazer. Então procure alguma coisa, fortaleça a autoestima da pessoa. Os pais e professores, eles podem causar danos horríveis para a pessoa e quase que irreversíveis, porque a pessoa vai ter que se submeter a muita terapia, muito tratamento para arrancar aquilo dela, essa crença tão arraigada de que no fundo ela é inferior, de que ela é meio ridícula e de que tem coisas nela que são ruins. Então essa coisa dos pais e dos professores, isso eu não sei, as pessoas parecem que não tem noção, assim, né? Não sabe o que está falando na frente da criança. Isso é péssimo. Né? Um exemplo, até você falando, eu lembrei de uma situação, uma pessoa contou para mim uma época que ela tinha outras irmãs e ela era mais velha, né? E aí a mãe dela falava assim, chamava a menor e falava, fulana, vem aqui ensinar matemática para sua irmã, porque você tem a cabeça melhor que ela, e ela é de cabeça muito dura, não consegue entender. E essa pessoa que supostamente tinha cabeça dura, tinha dificuldade no aprendizado, ela nunca conseguiu aprender matemática. E eu acho que só que às vezes os pais, principalmente os de antigamente, faziam isso assim sem pensar nos danos, faziam, né? Eles eram muito, sim, hoje existe maior esclarecimento, mas eu falo, meu Deus, mas é uma questão, mais antenados, mas é uma questão de bom senso, de sensibilidade, quer dizer, enfim. E quais são, doutora, as causas da ansiedade social? Então, as causas, elas têm... Desculpa. Quais são as consequências, né? Mas eu vou falar das causas também. Então, as causas, assim, como toda doença psiquiátrica é multifatorial, ou seja, tem várias causas. Então, tem um aspecto genético, a gente sabe, mas tem a ver com essa coisa da biografia, da história de vida, que é o que a gente estava falando. Traumas na infância, experiências na infância, que me levam a ter essa crença de que, no fundo, tem alguma coisa em mim que é muito feia, ou que é muito ridícula, que é muito ruim, que não é suficiente e que pode ser condenada. E que eu posso ser colocada na chibata, eu posso ser colocada, eu posso ser alvo de perseguição, de exclusão, de bullying. Então essa sensação, então assim, por trás da ansiedade sempre tem o medo. Então é o medo desse fenômeno social. Então a causa, ela tem a ver com essas crenças, que muitas vezes tem a ver com a minha biografia. Então por isso precisa ser visto o que é que eu estou pensando, que fantasias, que crenças estão por trás desse medo e o que gerou isso. Aí você falou das consequências. Então as consequências são principalmente o isolamento. Então eu vou ficando cada vez mais isolada, eu sofro muito, sofrimento, abuso de substâncias, porque pode ser que para enfrentar as situações, então eu comece a beber, fumar maconha,
usar algum tipo de remédio ali que eu mesma me prescrevo, ou que eu consigo por alguma via. Então essa coisa do abuso de substâncias é uma coisa, né, bem comum. Né? Isolamento da criança, por exemplo, não participar de atividade física, não participar das apresentações da escola, não participar de grupos, não mostrar a sua real capacidade. Porque às vezes é uma coisa que você realmente saberia fazer e saberia fazer bem, mas você não chega a descobrir aquele talento porque de tanto medo. O medo, ele sempre é uma coisa muito ruim. O medo é um sentimento péssimo. Ele é uma coisa que te bloqueia. Ele é uma coisa que te segura. Ele te retém mesmo, né? Se eu tenho medo, eu fico congelada, paralisada e ele realmente me impede. Ele me impede de tomar aquela decisão. Ele me impede de fazer aquilo que eu poderia fazer. Então, o medo é uma coisa assim, ele é um fenômeno fisiológico. É importante que eu tenha medo de algumas coisas para eu me defender, mas muitas vezes o medo é uma coisa que nos faz sofrer muito e que nos impede. Então, uma consequência importante é essa, é uma consequência para a vida toda da pessoa se isolar, da pessoa às vezes não ter os relacionamentos familiares, românticos que ela poderia ter. E o desenvolvimento profissional, desenvolvimento escolar e profissional, a pessoa ser subestimada. Porque ela é totalmente ansiosa, ela não mostra. Às vezes uma pessoa menos capaz, mas que tem mais segurança, acaba tendo um desempenho melhor. Se sobressaindo, né? Isso me fez pensar também de uma amiga que ela dava aula de inglês e o filho dela tinha essa fobia social, né? E ela disse que tinha épocas de prova, que ele também estudava inglês, de ela chegar no quarto e ele estar escondido embaixo da cama. Nossa. Porque sabia que no dia seguinte ele já ia ter uma prova oral de inglês e ele não tinha aquele domínio, sabe? O domínio não, o controle da situação. Ficava em desespero. Então, nesse caso, o medo, então isso mostra isso que a gente falou do medo. O medo é uma coisa terrível. A pessoa que está com medo, ela está numa situação, a gente imagina a pessoa que tem medo de barata, a pessoa que tem medo de aranha. Pode ser uma coisa que quem não tem medo, né? Por exemplo, eu não tenho medo de barata, eu chego lá e mato a barata. Né? Para mim, então, como é libertador esse não ter medo. É verdade. Né? Você vai lá e enfrenta aquilo e você vê que aquilo ali realmente não pode fazer nada. Agora, quando você tem o medo, por mais ilógico que seja, porque uma barata, afinal de contas, o que ela pode fazer com o ser humano, né? Mas, por mais ilógico que seja esse medo, ele te paralisa. Então, se você for observar uma pessoa com medo de barata, ela está congelada, ela está suando, ela está chorando, ela está com as mãos frias, né? Ela está, às vezes, com taquicardia. Então, quando eu tenho medo, na ansiedade social, eu tenho medo de lidar com as pessoas, por trás daquilo também tem alguma fantasia que pode ser irracional, não tem sentido, porque por que você vai se esconder embaixo da cama se você só vai ter uma prova de inglês? Afinal de contas, o que tão perigoso assim pode acontecer? Mas na cabeça daquela pessoa, essa fantasia, ela é paralisante, ela é um verdadeiro filme de terror. Doutora, e eu fico pensando também, para a pessoa chegar a essa situação de se esconder embaixo de uma cama por causa de uma prova, né, que no meu ponto de vista e no seu é uma coisa tão simples, se a pessoa errar, o máximo que vai acontecer é tirar um 0, é o máximo, né? Não é uma coisa assim, mas para a pessoa que está vivenciando aquela situação é conflitante, né? Agora, durante todo esse tempo que a gente está conversando sobre ansiedade, alguns momentos você comentou da genética. Como que, por exemplo, um casal, né, casaram e decidiram ter filhos, como que eles podem prevenir algumas coisas assim geneticamente ou não tem como prevenir? Por exemplo, deixa eu ser mais específica. Eu lembro que na minha gravidez eu era muito ansiosa e o médico falava, olha, controla a sua ansiedade, porque senão você vai passar para o seu filho. E hoje eu desconfio que meu filho tem ansiedade. Seria isso herdado por conta da ansiedade assim, que eu tive? Eu acho que não, e eu acho que sim. Então, assim, primeiro, o médico falar para você não fique ansiosa não é uma coisa que ajuda muito, né? Você falar para você não tenha medo de barata, controla o seu medo de barata, controla o seu medo de barata. Você não consegue controlar. Então, na realidade, a ajuda tinha que ser de outra forma. Então esse a gente sabe que existem alguns mecanismos, até mesmo epigenéticos,
Eu não vou entrar muito nessa discussão aqui, mas a gente sabe que às vezes as experiências que a mãe tem durante a gravidez, como é o mesmo sangue, aquilo passa também, a criança de alguma forma vivencia aquilo, em termos de substâncias químicas que a mãe libera, aquelas substâncias também vão agir sobre a criança. Mas, embora a ansiedade tenha esse componente genético, eu acho que a gente não pode esquecer dos fatores assim, a história de vida, isso é muito determinante. Então, como aquela criança foi tratada pelos pais, pelos professores, em que sociedade ela viveu. Os pais também não podem tudo, porque eu não tenho culpa se teve uma guerra, eu não tenho culpa se o meu marido perdeu o emprego e a família ficou numa situação caótica. Então, a gente também não tem o controle sobre todas as experiências que eu vou passar para o meu filho. Então, assim, um pouco você transmitiu talvez a ansiedade pelo seu filho, em parte por fatores epigenéticos, por fatores genéticos, mas em parte talvez também por várias outras coisas que ele tenha vivido e que não estavam também no seu controle, né? Então, genética, ela não é assim um destino imutável e fechado. Não é porque a minha mãe é ansiosa que eu também vou ser ansiosa. Se a minha mãe é ansiosa, eu tenho um risco maior de ser ansiosa também. Seja pelo comportamento dela que eu vou estar observando e que eu vou estar interiorizando, seja, né, a forma que ela vai me tratar, os valores que ela vai me passar, mas não que isso seja um destino obrigatório. Tá certo. Tá? Bom, a gente vai para um rápido intervalo e na volta nós vamos falar sobre a criança, se ela pode ou não ter essa fobia social e qual a forma de tratamento. Para você que procura elegância, conforto e qualidade em óculos de grau ou solares, Ótica Isis, onde você encontra todas as novidades do mercado em armações e óculos de sol com os melhores preços e garantia das melhores marcas. Você encontra também lentes de contato para correção visual e lentes coloridas. A Ótica Isis faz também o agendamento de consultas com os melhores oftalmologistas. E para melhor atender os seus clientes, a Ótica Isis tem 3 endereços: em Dourados, na Rua João Rosa Góes, número 870, e também na Avenida Presidente Vargas, 875. Em Carapó, na Avenida Duque de Caxias, número 421, na Galeria Moriá. Mais informações, 3427-0979. Agora você já sabe, quer ver a vida com outros olhos? Então passe na Ótica Isis, você vai adorar. E de volta com o programa Saúde e Bem-Estar, a gente está falando sobre o transtorno da ansiedade social. E a doutora vai explicar para a gente agora sobre as crianças. Doutora, elas também são acometidas desse transtorno? Porque a criança, por si só, já é uma criança alegre, feliz, extrovertida, né? E eu fico pensando, existe a possibilidade de uma criança ter um transtorno desse? Ah, bastante, né? A gente lembra, se a gente for lembrar do primeiro dia de aula, né? O primeiro dia de aula que você vai meio... Insegura, né? Você não quer, a criança não gosta de chamar atenção, ela quer ser o mais normalzinha possível, né? É muito engraçado. Eu lembro do meu filho quando teve uma apresentação, ele tinha que ir de Cebolinha. Então a minha mãe teve que colocar uma capa nele para esconder toda essa fantasia dele, porque ele ia passar pelo pedreiro que estava mexendo lá na nossa casa. Então ele, para esconder, né, é o medo do ridículo. Então a criança tem muito sim medo do ridículo. Lembro do meu outro filho que estava festa junina, a gente fez um bigodinho com lápis e ele olhou no espelho e falou: eu não vou sair assim. E ele estava com 4 anos. Então a criança tem muito medo do ridículo, a criança tem medo de bullying e as crianças são muito meio cruéis, assim, né? A criança gosta de rir uma da outra, de falar alguma coisa. Eu me lembro da minha infância que eu chupei chupeta até os 4 anos. Só que quando eu fui para a escola, que eu tinha acabado de fazer 4 anos, eu não levei minha chupeta. Mas aí eu vi que a Daniela, lembro da menina até hoje, a Daniela levava a chupeta dela e tinha mais outros que levavam. E um belo dia eu levei a minha também. E aí riram tanto de mim que naquela noite eu parei de chupar chupeta. Eu cheguei, entreguei para minha mãe e falei: eu não vou mais chupar chupeta. E a minha mãe ainda colocou no lugar, falou: olha, tá aqui. Quer dizer, em vez dela esconder, ela falou: olha, tá aqui, tá? Se você quiser, tá aqui. Mas eu nunca mais chupei chupeta. Então a criança, ela tem muito essa sensação de: será que eu vou ser aceito pelo grupo? Como que eu tô? A minha imagem
sempre comparando com a imagem do outro, eu sou gorda ou eu sou mais feia, o meu cabelo, a criança tem tudo isso, né? Então a criança, ela é sim, ela percebe, ela se compara, ela tem medo de ser excluída do grupo, ela tem medo de sofrer bullying, ela tem medo do ridículo, a criança tem tudo isso. Então, a criança com ansiedade social, a ansiedade social na criança, ela pode se manifestar muito comumente com aquilo que se chama de fobia escolar. Mas não é que ela tem tanto medo da escola. A criança que não quer ir na escola, a gente precisa ver se é uma ansiedade de separação, se ela tem medo de se separar dos pais, ou se ela está com medo da professora porque aconteceu alguma coisa na escola, ou muitas vezes é essa questão da ansiedade social mesmo. Ela tem medo de ser chamada na frente, na lousa, ela tem medo de ter que fazer leitura em voz alta. Me lembro de um amigo meu na escola, no 5º ano, a gente tinha leitura em inglês. Então, cada aluno tinha que ler um pedacinho do texto lá em inglês. E se você lesse bem, era 1 ponto positivo. Se você lesse muito mal, era meio ponto positivo. Agora, se você não lesse, era 0. Mas esse menino, ele levantava a mão e dizia sempre que ele não ia ler. Então, ele preferia tirar o 0. E eu me lembro que eu falava para ele, mas João, se você lê, por pior que você lê, você ganha meio ponto, cara, né? Mas não, ele preferia não ler a ter que passar por aquela situação. E eu penso hoje, eu falo, meu Deus, mas que falta de bom senso dessas professoras de não perceber a angústia daquele menino. E primeiro, então não o chame mais para ler em voz alta. Ou então né? incentivá-lo, incentivar, fazer alguma coisa, quer dizer, vamos tomar alguma atitude, né? Verdade. E as pessoas não sacavam tudo isso. Então a criança pode ter muita ansiedade social, sim. A criança pode sofrer muito com isso. Também é uma coisa que faz com que ela seja subestimada na sua inteligência, na sua capacidade, nos seus potenciais, e isso precisa ser tratado. Então a professora precisa sacar que isso está acontecendo, precisa conversar com os pais, e aí eles precisam encontrar formas da criança superar isso daí. E na verdade, doutora, esse problema de professores não perceberem não é só uma coisa do passado, não. A gente percebe que hoje ainda isso acontece, né? Sim, eu acho muito. assim, infelizmente, eu penso, né? Talvez seja até um pensamento errado, mas eu acho que tem profissionais que não estão tão preparados para estarem à frente de uma sala de aula e não perceberem esses detalhes, né? E tem coisas que eu digo assim, você não precisa estudar psicologia para ver que a criança está com muita vergonha e que você precisaria arrumar algum jeito de tirar a criança daquele sofrimento. Então eu acho que um pouco pode ser preparo, mas também é um interesse. Existem professores maravilhosos e existem professores que estão menos interessados ou que estão também deprimidos, ou a classe tem alunos demais e às vezes eles estão mais focados naqueles alunos que estão fazendo bagunça e que estão detonando com a estrutura da classe sala. E acabam não tendo nem energia e nem condições de olhar para os outros que pelo menos estão quietos, né? Pelo menos não estão atrapalhando. Mas então assim, os pais então que têm menos criança para olhar, né? Tem ali aquele filho ou alguns filhos, então eles precisam realmente estar conversando, estar vendo se a criança tem amigos, estar vendo e ir lá perguntar para a professora, ele tem muita vergonha, ele é muito tímido, ele escreve na lousa, ele está copiando, ele está fazendo, então assim, é um pouco se interessar pela criança, porque isso não é muito difícil de se perceber, não. Isso é uma coisa que a gente Ou seja, detecta. O pai tem que estar atento, né? Não é só deixar na incumbência dos professores. Doutora, e como pode ser tratado a ansiedade social? Existe tratamento? Sim, então a terapia que mais se aplica são 2 formas de terapia. Então o medicamento por quê? Porque como eu já devo ter falado em outras gravações. O medicamento, a vantagem dele é que ele te tira daquela situação de uma forma mais rápida. Então, se você chega para mim e fala, doutora, eu tenho que dar uma palestra semana que vem. Se eu não fizer isso, eu vou perder meu emprego. E eu preciso de um tratamento. Então eu já vou te dar uma medicação, já vou te ensinar direitinho o remédio que você vai começar a tomar a partir de hoje, o remédio que você vai tomar ali meia hora antes de dar essa apresentação, e isso já vai te ajudar também, porque aí você vai dar a apresentação, você vai falar, pô, não é que eu consegui? Né? Daí da próxima vez você também vai precisar tomar, da próxima você também vai precisar tomar, na outra às vezes você já não toma mais, porque você aprendeu com essas experiências positivas que você é capaz de enfrentar. Então o remédio ele tem até esse aspecto também. Posso te interromper? Você me fez lembrar a minha primeira entrevista aqui em Dourados. Eu vim de São Paulo em 2004 e fui entrevistar, meu primeiro entrevistado foi o Tetila. Na época ele era prefeito. E eu fiquei tão nervosa, tão ansiosa com essa entrevista que a minha vizinha falou, olha, eu vou te dar um diazepam, vai te deixar calma e você vai conseguir fazer a entrevista. E eu tomei meia hora antes do diazepam.
mas não consegui fazer a entrevista da forma correta, não. E eu até acho que o diazepam não seria o indicado para aquela situação, né? Tem outros medicamentos que talvez tenham um efeito melhor e mais rápido. E eu teria que ter procurado antes também, né? Não assim, em cima da hora. Então, por exemplo, tomando esse seu exemplo, então você tem que fazer a entrevista, não vai dar tempo de eu fazer uma psicoterapia, parará. Então eu tenho que resolver o seu problema agora. E eu te dando essa medicação para você tomar antes, e você fazendo a entrevista e tendo uma experiência positiva, isso também é uma forma de psicoterapia, porque isso te encorajou porque você aprendeu com a experiência. A gente chama isso de terapia de exposição. Então, eu falei, tem um aspecto que é o remédio e tem outro aspecto que é a psicoterapia. Na psicoterapia a gente usa duas coisas, a terapia de exposição e a terapia cognitivo-comportamental. A terapia de exposição nada mais é do que eu te expor a essa situação da qual você tem medo. Então, se o teu medo é falar em público, então existem terapias até em grupo, onde, por exemplo, na primeira vez você só vai ler para mim um pouco em público por 1 minuto, na segunda vez você vai preparar alguma coisinha para falar durante 1 minuto também, mas aí já não é leitura, você vai falar livremente, na outra vez você vai, e aí eu vou te expondo gradualmente aquela situação, partindo do princípio de que aos poucos você vai perdendo o medo daquilo. Ao mesmo tempo, na terapia, no aspecto cognitivo, significa que eu vou começando a trabalhar com os seus medos, né? Então, por exemplo, se o seu medo é falar em público, mas qual seria o problema se alguém te fizer uma pergunta que você não saiba responder? Como que você pode se sair dessa situação? Que resposta que você pode dar nesse caso? Será que você realmente precisa saber tudo sobre um tema para poder dar uma palestra? Será que hoje, nessa época de internet, de tanta mudança de conhecimento, a gente não pode dizer, olha, até o que eu sei foi isso, até onde eu estou informada é isso, né? Ou isso eu não sei. Né? Será que isso não é uma coisa aceitável nos dias de hoje, tranquilamente aceitável? E eu vou trabalhando com os seus medos, aí eu vou até descobrindo que na realidade o seu medo não é bem esse, na realidade é uma coisa muito mais profunda, na realidade você tem um complexo muito grande, esse complexo já remonta à sua infância. Então, aí a gente vai conversando e vai descobrindo. Esse é o aspecto da psicoterapia, que é feito então por um profissional que é o psicólogo. Né? Então, o psicólogo vai fazer esse trabalho que pode demorar apenas, pode ser uma coisa simples, 2, 3 meses, como mais provavelmente vai ser uma coisa demorada de 1 ano, 1 ano e pouco, né? Então, esse seria o tratamento da ansiedade social. Na criança, a gente usa mais ou menos o mesmo princípio. Então, eu vou expondo a criança aos poucos àquela situação e eu vou procurando criar situações onde a criança recupere a sua autoestima. Então, a criança descobre que ela sabe pintar muito bem, então a professora vai dar um jeito de expor aquela pintura dela que ficou muito bonita, sabe que a criança sabe cantar muito bem, ou sabe tocar violão, ou que ele sabe recitar um poema, ou enfim, alguma coisa que ele pode apresentar para o grupo e que funcione como uma forma de se assegurar da aceitação ou pelo menos do respeito pelas pessoas naquele grupo. Ao mesmo tempo em que eu vou trabalhando também na psicoterapia com esses aspectos da insegurança da criança. De onde vem essa insegurança? De onde vem essa baixa autoestima? É o excesso de crítica dos pais? É a depressão da mãe? É o pai que abusa da mãe? O que é que está acontecendo, né? Então, cada caso exige um estudo individual. Individual, né, doutora? Bom, e o nosso programa está chegando ao final, doutora. Eu queria que você deixasse sua consideração final para quem tem esse tipo de transtorno social, né? Porque hoje, como você falou, as pessoas são cobradas muito, né? Então, a pessoa vai para uma faculdade, chega lá, tem que apresentar um seminário, ela já fica ansiosa. Chega no trabalho, vai enfrentar uma situação também, fazer uma dinâmica de grupo, até um teste, e a pessoa também já passa por essa ansiedade. Qual seria, digamos assim, a forma preventiva, né? Queria que você concluísse pra gente. Procure ajuda, né? Eu acho que o mais importante é você procurar ajuda, porque se você chegou nessa situação de estar com tanto medo e estar com tanta ansiedade, a melhor coisa é resolver isso logo. Não deixar, porque se você tem medo, e aí você vai apresentar no seminário, por causa do seu medo você engasgou, você esqueceu, você tremeu, e aí aquilo foi uma experiência tão ruim que sedimentou e fortificou o seu medo. Então agora o próximo seminário você vai ter mais medo ainda. Então eu acho que o ideal em termos de prevenção, quer dizer, ao invés de eu ficar tentando vencer isso sozinha, procure ajuda logo. Sai dessa situação, porque é uma situação que dá para resolver.
né? E a resolução desse problema vai mudar a sua história de vida, vai mudar a sua história de vida profissional, social, romântica. Então vai mudar a tua história. Trabalhe nisso. Eu acho que isso é uma coisa assim, é fundamental sair, vencer esse medo, vencer essa visão que eu tenho de mim, vencer essa coisa que me bloqueia. Então, na realidade, eu não iria aconselhar alguém a ficar tentando resolver isso sozinho, não. Nesse caso, eu acho que é bem nítido para mim que a pessoa tem que procurar ajuda. Tá certo. E o nosso programa vai ficando por aqui. Eu agradeço a sua audiência, a sua companhia de todos os dias. Eu espero que você tenha gostado. E sempre lembrando que você pode mandar a sua sugestão de pauta através do e-mail que está passando aqui no rodapé do nosso programa. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.